Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Esperança Cast, o videocast da Esperança FM, no ar todas as terças-feiras, 18 horas, aqui no canal Esperança Play. Hoje, o nosso bate-papo é com a psicanalista clínica e também sexóloga Natália Buzinari. E o tema não poderia ser mais inspirador: mente renovada. Nós vamos refletir juntos sobre saúde emocional, autoconhecimento e também transformação interior. Este episódio chega até você com o apoio da Solar Pool Energia Solar, com financiamento facilitado, excelência e o melhor custo-benefício da nossa região. Solar Pool compartilhando energia e cuidado com o futuro. Inclusive, os dados da Solar Pool, como entrar em contato, está aqui na nossa tela. Você pode acompanhar aí durante todo o nosso episódio de hoje. Natália Buzinari, bem-vinda novamente. Eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre mente renovada, é isso? Isso mesmo, né? O tema é extremamente importante para os dias atuais em que vivemos, né? Pois é. O que seria uma mente renovada? Vai fugindo um pouquinho já do roteiro. Eu falo que ter uma mente renovada é sair do piloto automático. Sair do piloto automático. Sair do piloto automático. Né? Numa época que nós estamos vivendo Bebê Reborn, The King of the King não sei o quê, fraude do INSS, enfim, uma série de... das BITs, né? CPI das BETs lá, enfim... Nós vamos falar de mente renovada. É sair do pilotão automático, esquecer um pouco isso. Exatamente, porque é isso que agrega isso para nós, né? Fala assim que a gente tem que estar informado sobre todos os assuntos, né, Alex? Uhum. Mas, resumindo, o que isso acrescenta na minha vida e na sua vida? Pois é. Né? Não, nada. Nada, né? Nada. E o que significa na prática ter uma mente renovada? Uma mente renovada é sair do piloto automático. 95% das nossas atitudes realmente, né, dos nossos pensamentos, elas coordenam as nossas ações, né? Como Freud dizia, né? Pensamento ensaio da ação, né? Sim. Então, assim, começar cuidando dos pensamentos. O que você vem pensando a respeito de você mesmo? Né, o que você vem declarando a respeito de você mesmo? Quais as coisas, né? Hoje até na live da 711 que eu fiz, eu falei, né? O que você não aguenta mais, mas que você continua nessa zona de conforto? Né, ter uma mente renovada, né? Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, né? Transformeis pela renovação da vossa mente, né? E a gente realmente tem que colocar isso em prática todos os dias. Porque se todos os dias eu acordar e falar que tô ruim, imagina. Não é? Vai ficar cada vez pior, né? E a gente sabe que a neurociência confirma que quando a gente fala palavras negativas, atos negativos, aí alimenta isso ativa o nosso sistema parasimpático, é responsável pelas nossas emoções, ativa a nossa amígdala cerebral, que é responsável pelo nosso medo. Sim. E aí? Crise de ansiedade. Não tenha dúvida. Crise de ansiedade. Aí ele já bloqueia o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas decisões. Sim. Deu tudo errado. É justamente Exatamente, isso, né? Então você não tem poder de decisão, não tem poder de uma cognitiva boa. E aí o medo te... Trava. A gente vive numa sociedade e a gente é bombardeado de informação, né? Sim. Assim como você descreveu aí no início, né? Desses acontecimentos. E se a gente não for seletivo nas nossas decisões, né? Como é que fica a nossa mente? Fica realmente sobrecarregada, né? Então fala assim, é começar pelo básico. Não existe algo extraordinário. Existe realmente fazer o básico bem feito, né? Realmente tem um livro que chama Essencialismo, já leu ele? Ainda não. Nossa, pode ler que é magnífico, né? E ele fala, é você tirar realmente da sua rotina o que não é essencial. O que não é essencial para você. O que não é essencial para você, né? E, consequentemente, a gente vai realmente renovando a nossa mente todos os dias, né? Por que tanta gente trava, mesmo sabendo que... sabe que precisa fazer, sabe o que tem que fazer, e por que tanta gente trava, Nath? A parte dessa parte dos bloqueios, né? Eu falo assim que não é só racional, mas é também emocional, né? Tem bloqueios emocionais, né? Eu sempre gosto de falar isso. Tem gente que usa o descanso merecido, #descanso merecido, disfarçado de procrastinação, né? Sim, isso é verdade. Eu vivenciava, viu, mentora? Vivenciava isso há uns meses atrás. Exatamente, descobri realmente, né, o bloqueio, né? Assim, eu falo assim, eu sei o que tem que fazer, mas por que você não faz? Por que você não consegue executar? Sabe o que eu pensava muito, não cortando o seu pensamento, mas já cortando, né?
Eu falava assim, mas eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira, porque eu tenho algumas outras coisas, né? Além da psicologia e do rádio, eu também ajudo minha mãe com algumas viagens, minha esposa também trabalha com cosméticos, assim. Então, sempre tem alguma coisinha para organizar. E aí é o sábado e o domingo que você tem para fazer, né? E aí, quando chegava no sábado à tarde, que eu tava mais tranquilo, né? Aí mas eu mereço isso. Mas eu mereço dormir um pouquinho mais. Mas eu sabe? Parece que, né, eu trabalhei a semana inteira, Natal. E aí a gente vai procrastinando aquilo que tem que fazer. É um pouco disso, né? Sabe que tem que fazer, precisa fazer, mas não faz. Exato, mas se a gente for realmente ver a parte neurológica, e você sabe muito mais que eu isso, exatamente o nosso cérebro, ele cria caminhos consolidados. Sim. Então, esse caminho consolidado da procrastinação, ele já existe na nossa mente. Sim. E cada vez que a gente reforça ele, o meu cérebro, o teu cérebro, ele não quer sair dessa zona de conforto. Não tenha dúvida. Né? Ele quer o quê? Economizar energia o tempo todo, né? E aí a gente não dá pra nem pra pôr a culpa no inimigo, né? Sim. Que a culpa é nossa mesmo, né? É nossa mesmo, né? Então, né? fala assim, como sair, como criar um novo hábito, né? Tem os desafios 21 dias, né? Mas a gente terminei sabe... o meu ontem. lá! Mas a neurociência explica que são 282 dias. 282. Pra criar um novo hábito. Então, os 21 é um start aí pra começar, né? Sim. Mas eu falo assim, olha, se eu perder de mim mesma, eu vou ganhar de quem? Pois é. Não é verdade, Alex? Com certeza. E a gente, essa parte da procrastinação é um negócio incrível, né? Porque parece um vício, você disse, não é um caminho consolidado, mas parece um vício, não é verdade? Exatamente. Mas semana que vem eu faço. Amanhã eu faço. Eu tenho a minha agenda aqui. Se pegar algumas coisas aqui, é da segunda-feira que eu vou passando de um dia para o outro. Não sei se você também faz isso ou não, eu espero que não. Mas sabe, não tem tanta importância, Paulo. Aí a hora que chegar no dia que eu tenho que resolver, aí que eu vou resolver. E se dá um negócio errado? Exatamente. Eu também faço na minha agenda, eu faço assim, o que eu posso fazer durante a semana toda. Então, o que eu posso fazer, eu até falo assim, olha, o que eu posso fazer durante os 30 dias. Certo. Que eu tenho, tipo assim, coisas de prazos, notas, enfim, né? Entre outras coisas. Sim. O que eu posso entregar em 30 dias, beleza, eu entrego em 30 dias. Mas o que eu preciso fazer essa semana vai precisar ser executado essa semana. E eu sei que se eu deixar por os 45, e eu luto contra isso, porque eu sou uma mera sanguínea. Sanguínea é desse jeito, você já sabe, né? Sim, não tem ele é movido pela pressão. Pela pressão. Né? E ele consegue, mas também ele fica pilhado. Pois é. Né? E eu falo assim, uma coisa que eu venho lutando contra mim é sair dessa pilha. Porque isso realmente, nossa adrenalina vai lá em cima, né, Alex? E sabe que o grande defeito, né? É que a gente sabe que vai resolver. Então a gente fica tranquilo. Exato, né? exato. A gente sabe que vai dar certo. Então a gente não se preocupa. Porque, né, pessoas como, né, da personalidade, enfim, né, da Nath, eu sei que nos 45 eu vou dar conta. Mesmo se tiver um negocinho errado, eu me viro nos 30 e eu vou dar conta. É bem isso aí mesmo. E aí chega no dia, a gente estressa, joga tudo pro alto, briga, faz um monte de coisa. Resolve, mas a gente estressou. Poderia ter sido mais calmo, né? Poderia ter sido mais calmo. Poderia ter sido tranquilo, né? Sim, exatamente. Eu luto contra isso, diariamente. E eu gosto muito, eu não sou muito da modernidade, em usar um note, uns aplicativos, sou péssima com isso. Eu sou do manual, exato. Escrito. E eu até gosto de pegar eu tenho minha agenda igual a sua, mas eu gosto de pegar um sulfite e realmente separar os dias e falar, eu preciso fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, e realmente me policiar, porque a pessoa ainda tem TDAH. Então. Não, você imagina. Se eu não me policiar, eu esqueço tudo. Não realiza o que tem que ser feito. Eu esqueço. Eu só que vou no mercado comprar Bombril e volto com açúcar. Então, isso é uma realidade. Hoje, assim, eu sou a pessoa desorganizada que perde chave. Sim. Se não tiver tudo no mesmo lugar, eu sou a pessoa que também eu erro datas. Então, eu preciso ser planejada. Se eu não for, não flui, Alex. Não vai, E né? eu tenho TDAH com hiperfoco, eu só faço o que eu quero. Então só faz o que você quer. Só faz o que eu quero. E o sanguíneo só faz o que ele quer, né? Então eu falo assim, E na olha, pressão, e na pressão ainda. Então é uma luta constante, né? Então, assim, se eu realmente desistir de mim, o que vai acontecer? Um trem desgovernado. Justamente. Né? Então, eu falo assim, a importância primeiro do autoconhecimento, de se entender, né? Porque pra mim hoje, às vezes eu tô andando numa rua, olha, no Horizonte, a gente anda todo dia, Sim. né? Eu erro rua. Erra o caminho. Eu erro o caminho na minha casa, né? E antes disso, eu me chicoteava todos os dias, sabe? Eu falo assim... Aí meus filhos até acostumaram. Mãe, você é TDAH, né? É meu TDAH. A gente usa uma muletinha aí, né? Eu uso de muleta. Muleta. Né? E eu falo assim, os meus 2 filhos têm.
Porque é genética, né? Sim. Acaba sendo genética. Sim. Hoje mesmo aconteceu um fato, realmente, os TDAHs aflorados. A gente saiu da academia, falei assim, olha, a gente precisa passar no Antunes comprar uma seleta no supermercado, Certo. né? Cheguei no portão da minha casa, ela falou, não passamos no supermercado. Mas E voltamos, realmente. E perde tempo, atrasa os compromissos, exato, não é verdade? Atrasa. Eu falo, então, olha, tem que anotar, tem que pôr alarme no celular, né? Mas esse poder do autoconhecimento e do planejamento, gente, a rotina fica muito mais leve, né, Alex? Com certeza. E, consequentemente, a mente fica renovada cada vez mais. E aí o prazer no final do dia de você olhar, mesmo que tenha uma folha cheia de coisas para fazer, mas feitas, né? Eu não vou ter nenhuma aqui. Olha, aqui ontem faltou 2 coisinhas, ó. Então, mas você olhar e ver que foi tudo feito é diferente. Nossa. Não é? Não, dá o ok, o checklist, né? impulsiona. Impulsiona a gente a continuar nessa mesma disciplina, Exatamente. né? E por falar em disciplina, né? Você chegou, eu tava dando essa dica aqui pra galera que me acompanha aí no @alexjumber.psi, Psy. E aí eu tava falando justamente sobre Augusto Cury, sonhos e disciplina, onde ele fala, né, que não basta sonhar, é preciso ter disciplina para cada um de nós ser capaz de realizar os nossos sonhos, né? E a procrastinação, enfim, é inimiga da disciplina, né? É inimiga da disciplina, paralisa, né? Paralisa. Aí fica num ciclo vicioso, né? Tenta executar, não consegue, procrastina, frustração e começa tudo de novo. Nada dá certo pra mim, e aí começa, né? Tudo dá certo pro outro. Mas eu falo assim, a gente não vê o preço que o outro tá pagando. E até que eu e você estão pagando. Sim. Não é verdade? Sim. Há um preço por trás disso aí, Com né? certeza. Há um preço pro sucesso, há um preço pro autoconhecimento, há um preço no mergulho em ressignificar traumas, né, Alex? Não tenha dúvida disso. Alto, muitas vezes. Muitas vezes alto. E muitos não estão dispostos a pagar esse preço. Com certeza. Querem continuar vivendo eu chamo de limbo. Exato. Querem continuar vivendo nesse limbo, né? Nessa cola que não deixa você sair do lugar, né? Exato. Ô, Nath, como que a gente identifica se a mente tá presa ao passado? Nos gatilhos, né? Nos gatilhos emocionais. Né? O que realmente vem aí, né? Te dando gatilhos, realmente a sua mente está presa no passado. É algo realmente que você viveu, é algo que você não consegue ressignificar, é algo que você não rompeu, é algo emocional que está dentro de você que está te paralisando. Então, aí precisa convidar, né, o telespectador a dar um mergulho dentro deles mesmo, né? Para realmente ver qual é o gatilho emocional que está te paralisando. É o porquê, vamos lá, né? A famosa frase da maternidade ou paternidade, né? É só isso pra você, né? Você não merece nada, né? O dinheiro é sujo, né? E dentre outras frases, né? Sim. E quando a gente vai pro casamento, o homem é assim mesmo. Atendi uma mulher essa semana que tem essa frase encalacrada na mente dela. O homem é assim, o homem é assim mesmo, porque a referência de homem que ela tem é de um pai agressivo, alcoólatra, que batia na mãe. E ela, vendo tudo isso desde criança, e a mãe falava, olha, homem é assim mesmo. E ela tá no quarto relacionamento abusivo. Porque quando ela encontra um homem bom, educado, né, e simpático, ela foge. Ela foge. Então, e ela achava que era até espiritual, que estava endemoniada, que tinha algo errado com ela por ser muito cristã, que está realmente, né, nesse relacionamento com Deus. Mas, né, ao mergulhar dentro dela, ela via também, né, ela conseguiu ter a percepção, Alex, que ela não conseguia ver Deus como pai, porque ela não tinha referência de um pai que realmente tinha amor. Né? Ela tinha o pai presente, mas não um pai em amor. E quando ela realmente mergulha dentro dela e começa a ver isso dentro dela, né, através do manejo terapêutico, ela ressignifica com o pai, começa a atrair homens bons realmente agora e a se permitir isso, e isso melhora até o relacionamento dela com Deus, porque ela consegue. Eu tinha uma professora de psicanálise que aí ela gostava muito de trazer coisinhas para os jovens, que a grande maioria, né, na psicologia era as meninas mais jovens, e ela falava muito do dedo podre. Dedo podre. Não é? Exato. Que Freud falava algumas coisas sobre, aí ela ia para parte técnica e tal, mas ela falava do dedo podre. É um dedo podre esse daí? Exato, esse é um exemplo de dedo podre, tanto para o homem quanto... Você tem dedo podre para homem? E a gente vê também homens também tendo isso aí, né? A gente vê homens que não conseguem ter uma constância num relacionamento, que precisam estar aí traindo, que precisam
precisam estar procurando novas, mas em contrapartida ele ama a mulher dele. Aí você vai falar, que hipocrisia é essa? Né? Mas o quê? A referência de pai que foi essa. Justamente. Né? Ele teve essa referência de pai, né? E o que eu escuto dentro dos atendimentos, quando eu atendo casais, eu falo assim, mas eu não queria ter traído. E normaliza, né? Quando você tem isso de referência, para ele isso é normal, né? É automático, Aí se é potencializado por bebidas, por drogas, né? Você sai do controle, né? Então fala assim que ainda há aí a compulsão e a pulsão, né, do vício para anestesiar esse vazio emocional. Com certeza. Nós falamos aqui bastante sobre esse assunto, né, da gente acabar compensando algumas situações da nossa vida. E uma coisa que a gente gostaria, às vezes, até de deixar claro, né? Você falou assim, no seu comentário, que a tua paciente, ela perdoou o pai, né? Alguma coisa nesse sentido que você disse, pai, né? Perdoou o pai. E aí a gente, às vezes, fala assim, mas naquela época... A mãe que deveria ter feito algo, né, ou não deveria ter explicado desse jeito, enfim, né, aquelas situações todas. Mas aí a gente também vamos ver o contexto dessa mãe lá, né, que falava isso pra ela, né? Não, é sem juízo de valor, de maneira nenhuma, né? É uma mulher que realmente era um outro tempo, tinha dependência financeira, não tinha como voltar pra casa de um pai, que né? Até era meio que, né, não podia, né? Tem pai que nem aceitava, né? De volta. Então eram muitos filhos, era a sexta filha. Então, era a sexta filha, imagina, vou estar com 6 filhos. Então, realmente, ela entendeu o contexto. E quando realmente, né, eu mergulho com o cliente, né, com o paciente, nessa situação, eu falo assim, a gente não existem culpados agora. Isso. Não existem culpados. É reconhecer o porquê, entender os porquês, liberar perdão e tomar a rédea da tua vida na tua mão agora. Você é responsável agora. Para cortar esse laço, né, que vai passando de geração em geração, né? Não, Alex... Que ela vai replicando isso, né, Nath? Né? Há uns 30 dias eu atendi um cliente, ele fala pra mim assim, isso é culpa do meu pai. Porque ele era assim. Eu falei, não, peraí. Né, tá tudo bem. A gente identificou. Tá aí. A gente identificou certinho, você disse que já perdoou, já ressignificou. Então quem tá no controle agora? É você que tá no controle agora. Ah, mas então é o demônio. Falei, não. Falei, tem coisas que o diabo nem pensa, ele tá aprendendo com nós. Tem coisa até, né? Eu falo assim, não. Agora... É você que está no controle agora, né? Falei assim, então não é usar o trauma como uma muleta, né? Realmente ressignificar esse trauma, liberar, sem juízo de valor, pai e mãe aí, né? Que assim como nós vamos errar muito também, né? Todos os dias, né? Então, falar assim, é usar a nossa história como um degrau mesmo, né, Alex? Para subir. Com certeza. Né? E não para terceirizar. E assim, para você tomar o controle da tua vida na minha mão e na sua mão e todos os dias fazer diferente, né? Com certeza. Para ter uma mente renovada. Para ter uma mente renovada e não replicar os mesmos comportamentos aí que às vezes prejudicou tanto a família lá atrás. Você fez parte disso tudo e não quer que a sua faça parte disso também, né? Numa continuidade. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Existe uma relação, falando de mente renovada, existe uma relação entre fé e saúde mental? Existe. Existe. A gente sabe que realmente tudo que é sentimentos bons, né, ativa uma área do nosso cérebro que chama sistema parasimpático, né? Sim. Que é responsável pelas nossas emoções. Então, a Universidade de Harvard e a neurociência comprova isso, né? Inúmeros benefícios, mas que quando a gente realmente exerce a nossa fé, independente de religião, né? Ler a Bíblia e tem esse alinhamento com Deus, o nosso sistema parasimpático, ele fica feliz, pronto, né? Produz hormônios bons, dopamina, ocitocina, que é o hormônio do amor. E com isso, nós vamos criando novas trilhas neurais no nosso cérebro e o nosso cérebro vai entendendo, olha, é possível romper. É possível, porque você fica mais forte, convicto e confiante. Então, assim, né, a ciência realmente comprova isso, né? Então, fala assim, a importância da espiritualidade e realmente exercer a nossa fé. E a gente sabe que tudo que a gente fala pro nosso cérebro, ele acredita, né, Alex? Sim. Né? Ele acredita em tudo. Em tudo. Em tudo. Então, realmente, né, a gente tem que realmente estar aí se abastecendo, eu vou usar essa palavra, né? Se abastecendo de coisas boas. Coisas que realmente vão nos elevar ao próximo nível, nos tirar, né, os carrapichinhos aí que realmente não são essenciais e realmente, né, procurar todos os dias renovar nossa mente, né? Porque assim, né, é possível. É possível. É difícil. Mas é possível, né? Eu falo assim que uma coisa que mudou minha vida, Alex, é assim, que todos os dias ao acordar, eu pego pelo menos 5 minutos do meu dia. Se eu não consigo ler, eu vou pôr no
no fone, eu vou pôr no meu ouvido, eu tenho um PDF. Se você quiser o PDF, me chama lá no Instagram que eu te dou também. Opa! Eu te dou. Tem presente, Tem hein? presente. Me chama lá, digita... Como é que é o nome aqui mesmo? Tem um branco. Olha o TDAH. Esperança Cast. Digita Esperança Cast lá no direct que eu vou saber que você veio do podcast. Certo, né? beleza. Então, todos os dias eu declaro que realmente a minha mente ela é renovada. Né? Através do nome de Jesus, que o meu cérebro ele tá saudável, que o meu dia já deu certo, que independente do que vai acontecer, eu já venci. E o que eu não venci, realmente o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu dou uma ordem pro meu cérebro todos os dias. Natália, todo dia é perfeito? Não. Não é. Não é perfeito, né? Mas isso, ao fazer isso, a gente sabe que o meu cérebro ele tá acreditando em tudo que eu tô falando. Justamente. Ele tá produzindo hormônios realmente e trilhas neurais que vão me levar a esse caminho, né? Natália, isso não acontecer. Se não acontecer, não é o tempo. Se não acontecer, não é o momento, né? E a gente vai continuar declarando. E isso é poderoso, isso aí. É poderoso. A repetição. A repetição. Ela é muito importante, Exatamente. Né? A gente usa muito isso em terapia, né? Em psicoterapia, porque, né? Às vezes tem gente que fala, mas esse negócio do espelho, né? Porque parece umas coisinhas tontas, né? Você chegar de frente ao espelho e falar que eu te amo, isso e aquilo, e se olhar, isso... Mas é justamente isso, é todo dia de manhã você acordar, falar bom dia para você mesmo, não é isso? Se tratar bem, esse que é o, né? Às vezes a gente já acorda meio carrancudo, não é verdade? Verdade. Já pensando, já não quer falar com ninguém, não é? E cara, essas informações você tá passando pro seu cérebro, o seu dia vai ser uma beleza. Exato. Não, mais uma segunda-feira. Mais uma segunda-feira. Não é mais, é menos. É menos uma segunda-feira, né? Nós caminhamos rumo ao fim agora, né? Justo, nós não estamos indo pro começo. Não. Então, as pessoas às vezes falam assim, né? Eu quero que passe muito rápido. Eu falo, não. Eu quero que demore, né? Porque eu quero aproveitar. A gente tem muitos planos ainda, pois né? Jesus podia voltar. Olha, se for um tempo, ele vai voltar. Mas se der pra esperar um pouquinho... Por favor. Por favor, né? Logo na minha vez? Logo na minha vez, espera mais um pouco, né? Esses dias eu escutei um cliente que ele falou assim, Alex, eu ouço isso desde o tempo da minha bisavó. Não vai ser agora que ele vai voltar. Eu falei, não vamos provocar ele, não. Pelo amor de Deus, não vai ser você que vai ser o gatilho, né? Exatamente. Então, realmente é isso mesmo, né? Eu falo assim, Alex, o que acontece hoje em dia? Que as pessoas procuram grandes coisas. E não tá nas grandes coisas, tá no básico. O que acontece é que as pessoas negligenciam o básico. O básico. Entender os poderes dessas ferramentas, o poder da escrita terapêutica, o poder das afirmações, da repetição, de se olhar no espelho e falar que se ama. Natália, mas eu não tô gostando do que eu tô vendo. Mas esse corpo te sustenta. É ele. É ele, não é verdade? Ele é templo do Espírito Santo, assim como diz a palavra, né? Sim. Então, assim, não tô gostando, vou procurar melhorar, vou lapidar, claro. né? Mas seja grato, né? Eu falo assim que nós temos muitos planos, né? Muitos projetos, né? E realmente o Senhor tem prazer em nos abençoar. Claro. Mas quantos de nós nos esquecemos de onde já saímos? Justamente. Do que o Senhor já nos deu, do que nós já conquistamos. É isso que eu falo, do que a gente já caminhou, do que a gente né? já caminhou. A gente tá lá esperando o sonho, a realização dele, mas, cara, você fechou um negocinho ontem que já é 10% daquilo que você tá pensando em conquistar. Exato. E você não agradeceu. Exatamente, né? Eu falo que muitos de nós, inclusive eu, nem era pra estar aqui. Sim. Né? Então, assim, ser grato por toda a sua caminhada, por toda a sua trajetória. Natália, foi muito difícil. Quem disse que ia ser fácil? Não é verdade, claro. né? Então, eu falo assim que a gratidão, né, é uma coisa tão... Virou uma coisa tão clichê na internet, sim, né? Sim. E a pessoa não toma conta ou não se dá conta do poder que é mesmo, Alex. Da dimensão que pode ser, Exatamente. né? Eu faço o exercício com alguns clientes meus da Cesta da Gratidão. Já tem alguns que gostam de fazer diariamente. Beleza, estão todos liberados. Mas na sexta-feira, né, quem participa tem que me mandar o que foi grato na semana. Na sexta-feira me manda. Você é grato por quê? Né? Tem uns que não mandam. Puxa a orelha já. Puxa a orelha. Não é obrigado, mas eu gosto que manda. Por quê? Porque você vai estimulando também, vai fazendo esses clientes olharem, mesmo que não for diariamente, mas é um pontapé inicial para olhar a semana e falar, poxa, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo.
né? Eu consegui fazer isso, né? Até mandar a mensagem do que foi grato já é o primeiro passo, né? Mas eu gosto muito do diário, que é o livrinho da gratidão. Sim. E aí você faz o livrinho da gratidão hoje, daqui a um ano você vai lá no teu caderno no dia 16 de maio, o que eu fui grato naquele dia? Poxa, né? E olha o tanto que 16 de maio, olha o tanto que eu caminhei. Então você começa a enxergar a sua caminhada. Fantástico. Não é? Exato. E aí você começa a dar mais valor para isso daí. Exatamente. Né? Vai te impulsionando mais. Exatamente, né? Aí a gente usa 2 artifícios terapêuticos, né? A escrita e a visualização. E o nosso cérebro vai escutando e ele vai impulsionando, não né? Não tenha dúvida. Então fala assim, olha, fica essa dica, faça o básico. Sim. Faça o básico, não é verdade, né? O básico. Faça o básico, que, como diz a palavra de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Pois é, não é verdade? Justamente. E às vezes a gente acorda pela manhã e já vai pedindo, né? Só vai pedindo, né? É E o agradecer que é nada. Gente, agradece. O que é teu é seu, vai vir. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Ele tem noção, né? Olha, falando bem, né? Como se fosse um amigão íntimo dele, né? E sou, né? Ele sabe de tudo que você precisa, do que você necessita, do que você está querendo naquele momento. Então agradeça. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não tem uma oração melhor do que o agradecimento. Não tem. Alex, eu já falei. Gratidão. Acho que eu já falei isso em outro podcast, que a gente falou sobre prosperidade, mas eu quero repetir, eu gosto muito de falar isso nas minhas lives, né? Se você acordasse amanhã, eu e você acordássemos amanhã com o que a gente agradeceu hoje, com que nós acordaremos? O que você teria, né? O que você teria? A resposta sempre é: não agradeci por nada. Você teria tua casa, você teria teu emprego, você teria teus filhos, sua esposa, a vida, você não acordou no outro dia. Exatamente. Né? Eu falo assim que a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, eu acordaria sem nada, né? Porque naquele dia eu não tinha agradecido nada mesmo, justamente, né? Então eu falo assim, traz um pouco de temor essa pergunta para nós, né, Alex? Sim, com certeza. A Márcia Sensitiva não é o nosso assunto aqui hoje, mas ela fez uma pergunta uma vez para uma influencer sobre, eu acho que era R$1 milhão. Olha, se eu te der, ou se você ganhasse R$1 milhão hoje, se você aceitaria, mas amanhã você não teria, ou você não acordaria. Acho que era essa a pergunta, né? Acho que eu lembro você ganha hoje, mas amanhã você não iria acordar, né? E aí tem toda uma comoção lá na live e tudo mais, né? O que você queria? A grande maioria foi no 1 milhão, mas depois porque a pergunta era primeiro e depois ela falava, mas tem uma condição. Posso falar a condição agora? Pode. Amanhã você não acordaria. E aí, né? E aí você para e olha para trás e fala, o que é R$1 milhão sem a vida? Nada. Não é? Nada. Não adianta. Né? Então, assim, agradecer como a Nath disse, pelo básico, né? O básico, entre aspas, né? A nossa vida, o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, aquilo que nós temos, não é verdade? E a partir daí, como a Nath também já reforçou, tudo lhe será acrescentado. Pode ter certeza disso. Exatamente. E isso é renovar nossa mente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias renovar nossa mente, né? Eu falo assim, então, não tem uma coisa extraordinária, não tem, né? Porque eu falo assim, que eu sempre gosto de falar isso, Alex, é resgatar o básico. É claro que tudo evolui, a ciência evolui, as ferramentas evoluem, né? Sim, mas muita gente está negligenciando o básico. Né? O caderninho, a leitura da palavra, o momento de gratidão, agradecer a Deus, ter um momento de intimidade com Deus, de relacionamento, né? Então, assim, se fazer o básico bem feito, e perfeito não vai ser, mas é melhor o feito do que o perfeito, né, Alex? Justamente. Né? Assim, o que importa é fazer. Exatamente, né? Nós estaremos renovando a nossa mente todos os dias. Nós vivemos num mundo onde perdoar é muito difícil, né? A gente vê algumas histórias, ouve isso, ouve aquilo. Nós vemos muito também na internet, até algumas histórias. Hoje em dia é bem clichê, né? A galera fazer umas histórias e tudo mais. E a pergunta minha é, por que perdoar é tão difícil, mas é libertador? É libertador. Eu falo assim que é tão difícil porque você fica naquela ilusão, né? Alimentando aquela ilusão, alimentando muitas vezes aquela vingança, né, interior, né, aquela mágoa, e muitos usam de muleta, né, esse acontecimento, né, de não liberar perdão, que não está fluindo porque a culpa é do outro, porque é o outro que fez isso. E realmente você não vai romper mesmo, você ficar realmente terceirizando, né? Mas realmente decisão, acho que essa é a palavra, perdão é decisão. Porque quantas pessoas já te feriram e me feriram que realmente falam, isso não dá para perdoar.
Mas a decisão de liberar perdão, assim como diz a palavra de Deus, né, o que traz temor para nós, né, é falar assim, eu preciso perdoar essa pessoa que me feriu, porque eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Né? E a Bíblia diz que quando eu não perdoo meu irmão, o Senhor também não me perdoa. Então, só por isso a gente tem que perdoar rapidinho, né? Pois é. Perdoar não é conviver. Já é diferente, né? Sim. Então, o perdão, né? Ele destrava muitas portas, né, Alex? Não tenha destrava o emocional, destrava o espiritual, destrava o profissional, o financeiro, muitos benefícios, né? Muitos. Mas algumas pessoas usam realmente essa dor, né? De não conseguir perdoar como uma... Fica ali, né? Como se fosse talvez até um castigo para outra pessoa, né? Exatamente, né? Fica ali lambendo essa ferida emocional, né? Desculpa a palavra, mas lambendo essa ferida emocional. Ah, eu não rompo porque por causa disso. Não, libera perdão, segue em frente. Natália, mas essa pessoa até faleceu, né? Muitas das vezes acontece, a gente já tem disso, né, Alex, né? Sim. Não, vai pro teu secreto, faça uma oração, fala, Senhor, eu decido liberar perdão, né? Pro fulano, né? Escreve uma carta, né? A gente adora passar carta terapêutica, né? É maravilhoso. Eu amo indicar para os meus clientes as cartas terapêuticas. Tem alguns que falam assim, quê? Escrever? Né? Vai escrever. Ah, não consigo. Consegue. Aí vem com 2 folhas. Não é? Aí vem com 2 folhas. Mas eu não sei escrever. Tinha uma paciente minha que falava, não tá mais comigo, mas ela falava assim, não sei escrever, assim, realmente não... Né, ela não terminou os estudos e tudo mais. Sim. Não interessa. Você vai escrever do jeito que você sabe. Exato. Eu não tô aqui pra... Eu quero que você coloque no... então eu vou escrever umas 2, 3 linhas. Tá bom. Ah, tá. Veio 2 folhas. É sempre assim. Veio 2 assim. folhas. Né? Exatamente. Você começa a escrever... eu falo pra ela, olha, que você começar a escrever... O Espírito Santo vai te guiar, fica tranquila. E aí é onde você vai começar a liberar tudo. E ela falou, e sabe que foi mesmo, Alex? Eu tirei um momento à noite para fazer, fui lá na mesa e comecei a escrever. Eu passei, salvo engano, para ela, acho que foram 3. Mas essa uma que ela... era uma carta de Deus para ela. Como Deus havia... Entendeu? Nossa, eu queria que ela... porque assim, tava tendo, né, um conflitinho ali, eu queria entender. Eu falei, olha, e você também, como você acha que Deus te vê? Então eu quero que você escreva uma carta de Deus para você, como ele te vê. Uau. E aí foi aonde ela escreveu as 2 folhas, justamente. E aí, né, nas 2 folhas não precisava nem... Aquele dia não precisou nem de terapia, né? Era só você ler e falar, olha aí... Por que você está brigando com Deus? Por que você está brigando com Deus? Exatamente. Se você acha que ele é tudo isso que você colocou e muito mais. Aí já fica a dica para você, telespectador. Né? Escreve uma cartinha. Escreve uma cartinha para você, escreve uma cartinha aí para quem te feriu. Sim. Liberando esse perdão. Liberando esse perdão, né? Você já pode fazer isso hoje. Com certeza. Né? Vai pro seu secreto, convida o Espírito Santo para estar com você, né? Para ele te dar os insights do céu, né? Realmente para você pôr para fora. Escreve tudo, põe para fora, queima, pica, joga fora, né? E decide realmente, decidir liberar perdão. Muitas chaves vão virar na sua vida, tenho certeza disso. Não tenha dúvidas disso. Padre Fábio de Mello, salvo engano, falou uma parte que você falou, ele também usa muito nas suas homilias e na sua palestra. Quando eu perdoo, eu não preciso conviver com a pessoa. É diferente, porque às vezes a pessoa acha que eu briguei com a Nath, sei lá, aconteceu alguma coisa, a gente se feriu, beleza, tá? Eu libero o perdão, mas eu não preciso ter contato com ela 24 horas por dia. Não é? Não. A gente não é obrigado a conviver com quem não nos faz bem. Exato. Não é isso, Natália? Exatamente. Então, é a mesma coisa o perdão. Exato. Perdoei. Beleza, perdoa, mas você não precisa estar junto lambendo, né? Se lambendo novamente. Mas a gente era muito unido. Era. Mas aconteceu um fato que rompeu isso daí, você o perdoou, ou você a perdoou, pronto, você não é obrigado a continuar junto, às vezes convivendo num relacionamento ou coisa assim, que não te fazia bem. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, quando a gente fala em perdoar, pessoal, não é voltar a conversar com a pessoa de novo, né? Mas aí será que eu perdoei mesmo? Bom, aí é você com o seu coração. Exatamente. Mas não tem essa necessidade, é perdoar. Exato, e perdoar é lembrar sem doer. Não é? Lembrar sem doer. Se ainda dói, aí não dentro não está perdoado, realmente, né? E muitas pessoas que eu vejo nos atendimentos não querem perdoar. É a frase que eu mais escuto é, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consegue. Eu falo assim, você não consegue ou você não quer? Eu não quero.
eu não quero, porque a pessoa não merece. Falei, você merece ficar passando com tudo isso que você está passando. Crise de ansiedade, pânico, depressão, aí, né, vida travada. Muitas vezes a vida da outra pessoa Tá fluindo. Tá fluindo. Porque ela liberou esse perdão. E você tá ali se remoendo, achando que não perdoando. Exato. Ela tá lá também. Ela tá se doendo, viu? Porque eu não perdoei ela. Exatamente. Às vezes ela tá. É verdade. No jargão popular aí, ela tá, andando aí e você tá pra trás. Exatamente. E o perdão, quando a gente não libera, é um veneno que a gente toma todos os dias, né? Justamente. E quem tá ficando envenenado somos nós mesmos. Justamente. É um veneno que realmente nos leva à morte, né? Emocional, espiritual e mental. Com certeza. Né? Libere perdão. Exatamente. Dicas de cartinha, entre em contato com a Natália, entre em contato comigo, que a gente passa algumas dicas. Verdade. Eu adoro a escrita terapêutica, tem uns pacientes meus que não curtem, não tem problema. Por isso que a gente fala que para fazer terapia, tem que querer. Querer. Não é? Não é ir lá e às vezes 2, 3 sessões já tá tudo certo e não é bem assim, né? É um processo muitas vezes doloroso, né? Mas tem que querer também, porque tem principalmente atividades, tem muitas atividades, né? Exatamente. Você foi lá para ficar contando a semana e tudo, né? São 2 amigos, né? A gente senta num boteco aí e toma uma cerveja, toma um vinhozinho, janta na casa um de cada e a gente conversa. A ideia é ir para trabalhar. Exatamente. É um processo e tem que ser feito. Então, quando você assumir o compromisso com qualquer terapeuta, assuma de verdade mesmo. Passou o que tem que fazer, faça. Que ele não vai passar nada para você que não seja para o seu crescimento e para a sua evolução. O Alex, ontem eu atendi um cliente, quer até pontuar, e tá muito no contexto do que você está falando, né? Ele já está há um tempo comigo e ele falou assim, olha, eu quero te falar um negócio. Falei, ai, meu Deus do céu. Ele falou assim, né? Falei, ai, meu Deus. 10 minutos antes de terminar. Geralmente é assim. Sempre assim, né? A bomba dos 10 minutos finais, né? A bomba dos 10 minutos finais. Aí ele falou assim, olha, quando eu vim aqui pra terapia, eu achei que você ia resolver meu problema da ansiedade em 1, 2 sessões. Aí eu falei, ai, não tem jeito, né? Quantos anos o senhor tem hoje? E ele, 37. Falei, então, o senhor tá mais ou menos aí uns 35 nessa estrada. Como é que a gente resolve em 3, 4 encontros, né? Ele falou assim, mas o que eu quero te falar é o seguinte, eu vim pela ansiedade, mas eu descobri que eu preciso arrumar um monte de coisas. Eu falei, isso é o poder do autoconhecimento. É isso. Né? Eu falei, você vai arrumando aí cada área da sua vida agora para ficar cada vez melhor, né? Com certeza. E as crises de ansiedade dele é falta de paternidade. Aí. Falta de paternidade, falta de liberar perdão pro pai. Aí, vai liberar perdão logo. Ele perdoou, agora tá no processo eu falo de lapidação agora. Outra técnica que a gente utiliza bastante, eu creio que a Natália também, roda da vida. Roda da vida, fantástico. Né? Tony Allison, nas lives dele, nas palestras, né, algumas coisas que ele faz no YouTube, ele fala muito da roda da vida, ensina a fazer. Eu faço também. Né? E, gente, o nome já fala, a roda da vida. Eu faço todo mês comigo. Né? Eu faço. Mas por que será que nunca dá uma roda certinha, né? Eu acho que é difícil. Sempre tem um buraquinho aqui, eu tô ali, não é verdade? Ô, Alex, eu falo assim que até quando a gente faz o método DISC, sabe o mapeamento, né? Que dá as porcentagens lá. Sim. Eu falo assim que é o 100% e pra dar 25, dá menor, né? Eu falo assim que pra 25 certinho, acho que só o de Jesus. É igual a roda da vida. Eu acho que vai ser só o de Jesus. A gente sempre vai ter algo que vai precisar ser lapidado. A roda da vida é simples, gente. É uma roda e ela tem que rodar, certo? Exato. Aí lá tem família, intelecto, né? Tem saúde, financeiro, tem a espiritualidade, né? E você vai pontuando aquilo, né? Vai pintando, né? No meu caso, eu faço com a pintura, né? O seu também. Vai pintando e a ideia é que se forme uma roda, que tudo esteja... Tem uns que ficam uma estrela, né? Agora tem uns que ficam uma estrela, não é? E aí, gente, não tem como essa roda girar, não tem né? como. E aí, a partir dali, a gente começa a identificar o que precisa, né? O que está ali naquele contexto ali, está precisando no momento de um cuidado maior. Exatamente. Né? É bem legal, a Roda da Vida também podem procurar. E se não, chama a Nath, ou me chama, mas chama a Nath aí, que ela vai aplicar em vocês. É interessantíssimo e você começa a olhar a sua vida ali de uma outra maneira. Essa é uma bênção. E vamos falar de sabotagem? Nossa. Qual o maior sabotador da nossa mente renovada? O auto-engano. Não, olha, eu conheço o autoconhecimento. O auto-engano. Eu conheço. Agora, o auto-engano, essa é nova. Nem na faculdade eu aprendi isso. O auto-engano, porque você mesmo se engana. Você mesmo fica o tempo todo ali o quê? Se auto-sabotando. Então, quem tá te enganando? Eu mesmo, auto-engano, o tempo todo ali, né? Porque eu falo assim, né? A gente cria uma verdade, tudo que a gente falou, né? A gente constrói uma verdade e realmente a gente
Não executa o que precisa ser feito, né, Alex? Né? Você creio que você vê muito também nos seus atendimentos isso, claro, né? Claro. E eu falo assim, e aí você vai romper? Né? Não vai. E aí você não vai criar, seu cérebro não vai criar um novo caminho neural, não vai consolidar, não vai cicatrizar feridas emocionais, e você vai ficar o tempo todo aqui, a sua mente justificando, anestesiando o teu ego o tempo todo ali. E o que eu mais vejo hoje também, Alex, é que as pessoas usam a auto-performance, os cursos, a auto-performance disfarçada de produtividade. De produtividade, né? Nada. É mais um curso. Foi o que nós estávamos falando aqui. É mais um curso. É mais uma faculdade. É mais. Mas peraí, você já tem bagagem para ter rompido. Só que você, no seu auto-engano, na sua auto-sabotagem, você o quê? Tá paralisado. Paralisado. Você sempre precisa de algo novo para romper. Quando, na verdade, eu falo assim, se nós pegarmos que já tá na minha mão e na sua mão... Dá pra fazer um bolo aí, né? Nossa. Dá pra fazer aí já grandes coisas, não é verdade, né? Eu tenho uma... Na faculdade, eu conheci uma colega de faculdade que estava na terceira faculdade. Ela fez matemática, uma primeira, acho que a outra foi direito, e agora ela estava na psicologia, se eu não estiver enganado. E tem uma amiga minha pessoal também, que tem 4 faculdades. Né? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas o que acontece? Ela tá sem rumo, Alex. Né? Ah, será que ela não se encontrou em nenhuma? Né? Talvez, mas... Alex, né? eu atendo muitas terapeutas também. Às vezes eu atendo terapeutas que me seguem no Instagram, né? Claro. E elas vêm fazer mapeamento emocional e muitas, quase todas, têm muito mais bagagem que eu. Não é? Muito. Aí ela fala assim, olha, eu falo, mas por que você não consegue romper? Né? A gente sabe que tem a personalidade, que tem o temperamento, né? Tem todos esses fatores, né? Mas por quê? Porque eu não me acho capaz, eu sempre tô procurando algo novo. Eu falei pra uma, ela tinha várias terapias, já tinha psicologia, já tinha psicanálise, e já tava no doutorado. Eu falei assim, é só fazer o básico. O básico. É só fazer o básico. Ela falou assim, olha, eu tinha uma cartela no começo de 10 clientes, mas eu achei pouco. Eu falei, mas como assim você achou pouco? Eu falei pra ela. Né? Olha isso. Ela falou assim, não, porque eu tenho que ter a agenda cheia. Eu falei, não é isso. Aonde? Olha isso, olha a mentalidade, né? Eu falei assim, né? É melhor 10 do que nada. Olha, hoje você tá sem nada. Sem nada. Eu falei, mas espera aí, você que dispensou os 10, dispensei os 10. Eu falei, se eu tivesse aí perto de você, que ela mora lá em São Paulo, foi um atendimento online, sabe? Mas por quê? Procurando sempre uma coisa nova. Eu falei, se todo esse conhecimento que tá aí dentro de você, você começar a aplicar... Eu falei, vai virar uma corrente, não é do dia pra noite. A gente sabe que não é do dia pra noite, né, Alex, né? Sim. Que a gente vai consolidar clientes, isso é uma caminhada, né? E até o fim, né, agora, até né? Eu falei assim, só que se você parar na primeira dificuldade... me bombardearam. Eu falei, você acha que eu não sou bombardeada? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias somos bombardeados, né? Eu falei assim, só que a gente decidiu que vai dar certo agora, né? Eu falei, a gente fica se preenchendo, né? Eu falo que é uma verdadeira obesidade de conhecimento. E sabe, isso que você falou, você puxou a orelha dela e eu vivenciei isso também no meu início. Eu não me sentia capaz de... Eu cheguei a ter, acho que eu já até comentei contigo, 24, 25 clientes. Olha isso. Logo no... Porque assim, querendo ou não, né, a gente tá no rádio, então você tem uma forma de falar diferente, você consegue se comunicar melhor. Alex. Então eu me vendia, ou melhor, eu me vendi bem. Só que quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu não me sentia capaz daquilo. E aí eu comecei o que está acontecendo comigo, né? Aquele negócio de eu não tenho o conhecimento necessário para... Então chegava um cliente com isso daqui, eu identificava, ia fazer um curso daquilo. Aí ia fazer um curso. Cara, mas eu aprendi tudo na faculdade, não precisava ficar fazendo, comprando. Exato, Alex. Se você pegar o que eu comprei de packzinhos de exercício, atividades, sabe? Um monte de coisas. Sabia tudo já. Sendo que eu já sabia tudo. Tá? Exatamente. Então, assim, eu precisei perder todos os 20 e poucos que eu perdi, fiz igual ela fez. Você fez igual ela? Cheguei no final do ano, acho que o Paulinho ainda não estava aqui, chegou no final do ano, eu falei tava com uma colega minha, falei para ela, vou entregar todo mundo. Não, Alex, você é louco, eles não estão pagando tão bem assim, mas você tem 20 e pouco. Tem gente que tá com 2, 3 e você tá com 6 meses, aí 1 ano de formado. Eu não tenho, eu já cheguei no ponto de que eu me convenci de que eu não tenho capacidade de fazer essa galera evoluir. E assim, a grande maioria
dos 20 e pouco, eu continuei ainda com uns 4 ou 5, mais ou menos, que falou, não, tá ótimo. Porque assim, eu não falei a verdade para eles. Falei, mas gente, eu tô parando, né? Eu não vou mais atender. Aquela coisa que a gente vai criando na nossa cabeça, tal, né? Não quis transpassar isso para eles, claro. de que eu tava incomodado em não fazê-los evoluir, né? Mas não era isso, né? E aí eu tinha que me desligar dessa plataforma, então eles iam automaticamente, eu nem precisava falar nada, era só eu desligar, sair ali, eles nunca mais iam me encontrar, mas eu fiz questão de comunicar um por um, né? Falar com todos eles, e ainda assim veio pro particular ainda mais uns 5. Que depois de uns 2, 3 meses eu dei conta de dar alta também para justamente se livrar deles. Você vê que coisa, né? E agora eu tô num processo de recomeçar. Encontrei meu nicho, eu acho que é isso que toda pessoa recém-formada já deve ir pensando, né? Conhecer todos, mas aquilo que te mordeu lá no comecinho da faculdade. Exato. E o que me mordeu no comecinho da faculdade, além de Rogers, foi a organizacional. Mas o que vem aí na frente? O ego de você ter uma clínica, né? De você não trabalhar CLT para ninguém, de você não ficar enfurnado dentro de uma sala com um monte de gente e sendo psicólogo de enfim, né? De RH. Eu não fiz faculdade para ficar treinando os outros, eu não fiz faculdade para ficar fazendo entrevista e seleção. Sabe essas coisinhas? Recrutamento e seleção, MMM, aquela... Não, você tem que ter uma clínica linda, maravilhosa. E aí você fica com isso, né? Então é verdade. E não fui para organizacional, fui para especialização em clínica, fiz tudo. Olha aí. E hoje eu tô onde? No organizacional. No organizacional, tá vendo? Que é o que tá me satisfazendo. Olha aí, tá vendo? Né? Então, às vezes, a gente também vai se enganando com as coisas. Auto-engana. E a gente precisa parar um pouco e falar, poxa, peraí, mas lá no comecinho eu tinha uma quedinha pelo organizacional. E eu sempre gostei de empresas, de administração, sabe? Não sou um bom de contabilidade, essas coisas, né? Assim, mas essa parte aí de olhar a empresa, de enxergar o que está acontecendo. Eu sempre, chegar na empresa, olho 3, 4 comportamentos, falo, vixe, o clima aqui, nossa, precisava fazer isso daqui, sabe? Eu tinha isso já até um pouco antes da faculdade. E aí, quer dizer, você vai pela cabecinha dos outros, né? O ego também conta bastante. E aí eu me especializei, né? Não foi jogado fora, é óbvio. Hoje eu tenho a clínica e tenho a organizacional. Mas, né? E tô, né? Terminando a organizacional. Mas, assim, foi um tempinho que... Olha o tempo, já vão fazer 5 anos, eu já poderia estar no organizacional trabalhando há muito tempo, me especializado em outras coisas, fazendo uma... né? E eu tô começando a minha trajetória no organizacional agora. Mas isso é sempre que importante, né? Nunca desistir, né? Nunca desistir. Nunca desistir, né? E por isso que é importante, né? A gente se conhecer, ter a mente renovada, que é o foco desse podcast hoje, né? Porque com uma mente renovada, nós vamos conseguir ter uma visão clara. Sim, do que a gente quer. Do que a gente quer, né? Uhum. Quando você fala da escolha do nicho, eu lembro que quando eu fui escolher o meu, né? E claramente, desde do ensino médio, eu sempre gostei muito de humanas. Não é à toa que eu tenho técnica em enfermagem, né? Trabalhei na Santa Casa, né? Aí, mas quando eu falei, mas acho que não é isso. Mas quando realmente sobem os vídeos sobre sexualidade, é um tema polêmico, claro, né? Sim. Mas eu vejo em mim que há uma facilidade maior em falar sobre o assunto, né? Não é? Tem dia que eu tenho aquela bad que eu não quero falar? Tem. Mas eu falo assim, Natália, é o que dá certo. Segue, é o que dá certo. Porque assim, eu também, a minha mente, ela auto me sabota. Não, você tem que fazer um novo curso, você tem que fazer... Claro, nós temos que fazer cursos, tá bom? Mas não, a base nós já sabemos. Uhum. A base nós já sabemos, né, Alex, né? Sim. Então é só seguir fazendo... O básico. O básico, né? E renovando a nossa mente todos os dias. Quando a autossabotagem vier, quando o autoengano vier, realmente falar, não. Eu já sei o que tem que fazer, né? Declarar, convidar o Espírito Santo de Deus para estar todos os dias conosco. Aí, né? Eu falo assim, Alex, você já teve aquela sensação que você tá na sessão e o paciente fala, nossa, foi fantástico. Você fala, nem eu sei o que eu fiz. Já teve essa sensação? Claro. Olha, gente, vocês vão me perdoar. E quando ele pergunta, e aí eu não sei o responder, porque às vezes a minha cabeça não tava ali. Porque assim, às vezes a pessoa tá falando, você vai maquinando outras coisas. Bom, então ele tá falando isso, então, né? Você já vai construindo ali né? E às vezes a pessoa não é, Alex. E aí? Né? Aí já me pega muito assim, sabe? Não, tem. Nossa, hoje foi maravilhoso. Poxa, eu nem falei nada. Mas é o fato só dele pôr pra fora, né? Só dele pôr pra fora. Hoje em dia, né? Ninguém quer escutar mais, ninguém tem tempo, né?
para escutar mais, né? Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém tem tempo para escutar. Ninguém tem tempo para escutar. Né? E é difícil, né? É muito mais fácil, hoje em dia, você se fechar no seu mundinho do que ouvir o próximo, não é verdade? É muito mais fácil. Exato. As pessoas não têm mais paciência, nem no WhatsApp, coloca no 2x. Se tivesse no 10, estaria no 10, estaria né? no 10. Estaria no 10. Para acabar logo esse negócio, essa conversa e eu não, né? Exatamente. Estamos vivendo tempos complicados. Essa manhã eu fiz uma postagem sobre os bebês reborn, tinha todo mundo perguntando, o que você acha, o que você acha? Gente, eu não sou antropólogo, mas eu vou falar em cima da psicologia, porque a gente estuda o indivíduo e a gente preza pelo bem-estar do indivíduo, claro, né? Claro. Então, a temática dessa manhã foi um pouco sobre os bebês reborns, né? Enfim, que tá uma maior... E aí começou uma briga entre homem e mulher, porque homem não põe Hot Wheels na rua pra brincar, e essas coisas, né? Que o homem coleciona Hot Wheels. Falei, gente, assim... os caras da antropologia, beleza, eles estudam a sociedade, eles vão falar o que está acontecendo aí, eles têm a visão deles, se está uma sociedade doente ou não, eles tiram a conclusão dele lá, e eu não vou entrar nesse termo, que minha antropologia só foi 6 meses, é uma breve, né? Verdade. Não... Agora, no quesito individual, a gente precisa entender se aquela mulher que está carregando o bebê reborn ali, se ela está carregando realmente um bebê reborn, ou se ela não está carregando algum outro, sei lá, um trauma, um vazio que está preenchendo esse momento dela, não é? Exatamente. Assim como o cara que coleciona carros antigos, a pessoa olha e fala, mas o cara tem 30 carros, cara, pra que isso? Não é? Exatamente. Uma que você já está julgando, tá errado. A gente tinha que respeitar porque ele né? O dinheiro é dele. É dele, o dinheiro é dele, mas algo está sendo preenchido com aquilo. E a gente tem que respeitar isso. Tanto o bebê reborn, quanto o jogo de futebol dos homens, como estava uma briga esses dias, eu estava num programa de rádio, eu vi os homens falando, mas as mulheres tratam os bebês como se fosse gente, né? Como se fosse bebê, sim. Tem dando atestado para não trabalhar, levando no hospital porque está com febre. Tá, é um exagero, também acho isso, e isso tem que ser estudado, sim, para, né, principalmente a pessoa, o indivíduo, para chegar nesse ponto, né? Esses dias acho que estava casando com um boneco de pano, que eu li uma notícia também, quer dizer, a gente está vivendo alguns momentos difíceis que a gente precisa entender o indivíduo. Agora, eu tô aqui julgando ele, não. Exatamente. Né? Eu tenho que respeitar aquele momento, porque algo está acontecendo. A gente não sabe a dor dessa pessoa. Exato, não é verdade? Alex, exato. Então, hoje em dia, julgar é muito mais fácil do que ouvir. Exatamente, né? Tudo tem um porquê, né, Alex? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Quando você pega uma moto e sai a 200 por hora numa pista e você fala que é libertador... É libertador? Pra Alex, pra mim não. Pra mim não. Pra mim eu tô assinando o meu atestado de óbito. Exato. Mas pra muitos não. Exatamente. Aquela sensação de liberdade, né? É a sensação da liberdade. Só ele conhece a dor dele. Exato. E quem sou eu pra estar julgando ele aqui? Exatamente. Porque eu também tenho os meus simbolismos, né? Exatamente. A gente vive, né? A sociedade vive, né? muito simbólica. Precisa do simbolismo pra preencher algo interno, né? Exato. A gente é assim, né? Desde a nossa criação. Sim, sim. Então, quem sou eu pra estar julgando essas mulheres que fazem encontros do bebê reborn? Precisamos estudar, precisamos cuidar individualmente de cada uma, mas não julgar. Exatamente, né, exatamente. Entender os porquês, né? Entender os porquês. Então, sim. Hoje em dia é muito mais fácil você julgar, você falar, do que você ouvir as pessoas, né? E hoje a grande maioria só quer falar. Só quer falar e julgar. Ser ouvida também, Exatamente. muitas vezes. Ô, Nath, existe um caminho prático para a gente destravar essa mente e aí tornar ela renovada? Existe. Né? Reconhecer. Prático. 3 R's. Então vamos lá. Vamos por 3 R's. Galera, anota aí. Reconhecer, que é tudo que a gente falou aqui, né, nesse podcast. Reconhecer, ressignificar e reprogramar. Né? Então, reconhece o que te trava, saber os porquês, que foi o que a gente falou agora, né? Por que eu carrego um bebê reborn? Exatamente. Por que eu sou viciado num jogo de videogame? Porque eu sou viciado na pornografia e na masturbação. Isso. Né? Então, a bebida alcoólica, a gente sabe que é uma anestesia para muitos, né? Viver fora da realidade. Exatamente. Anestesia momentânea ali, né? Então, reconhecer. Reconheci, identifiquei os gatilhos, o porquê, eu vou ressignificar. Eu vou ressignificar, liberar perdão, entender a repetição de padrão, né? Porque a neurociência, ela fala que nós carregamos os genes dos nossos avós até a 3ª geração. Então, né, até a 3ª geração a gente carrega a carga genética dos nossos familiares. Então, as traições, se há uma repetição de padrão, o alcoolismo, né? Tudo a gente vai repetir padrão, né? Os porquês, as traições, enfim, a gente ficaria
o resto da noite falando isso aqui, né? N coisas, né? Então, primeiro, reconhecer, ressignificar, decidir ressignificar e reprogramar. A famosa metanoia, né, Alex? Metanoia, né? A famosa metanoia. Então, assim, né? Aplicando esses 3 R's no nosso dia a dia, nós vamos ter uma mente renovada. Eu vou reconhecer hoje o porquê que eu não consegui romper hoje. Por que eu me programei? Uma coisa muito simples. Eu me programei para ir na academia. Por que eu não consegui? Por que eu não fui? O que me segurou? O que me segurou? Eu vou reconhecer e vou ressignificar. Mas foi a preguiça? Foi a procrastinação? E o porquê que está atrás da preguiça, da procrastinação? É um descanso, né, realmente disfarçado de procrastinação? E vou realmente fazer uma metanoia, mudança de comportamento, né? Ressignificar e reprogramar. E tem que querer. As coisas não... Às vezes a pessoa acha que a gente vai receitar um remedinho e vai reprogramar tudo isso. Não é assim. Não é o todo dia. Gente, 95% é vocês. Exatamente. Né? Exatamente. A gente só dá uns gatilhos, uns insights para você reconhecer algumas coisas. Exato, né? Fala assim, esse é o livre-arbítrio, né? Nós precisamos realmente executar, né? Realmente é reconhecer, ressignificar e reprogramar. E a gente sabe que dá trabalho, né? Dá muito trabalho, né? Mas se não fosse fácil, nós não daríamos valor. Também, né? Então, assim, a pergunta que fica é até quando? Né? A pergunta clássica do set terapêutico. Daqui 5 anos, né, Alex? Escreve uma carta pra você. Exato. Escreve uma carta pra Natália daqui 5 anos. Como que ela quer estar? Exatamente. Ou a pergunta que eu gosto de fazer é assim, ó. Se você continuar igual você está hoje, daqui 5 anos você tá como? Como? As respostas que as pessoas respondem no set terapêutico, tô morto. Tô morto. Tô morto. Se eu continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, assim, né? Quais são os seus sonhos? Aonde você quer chegar? E para chegar nesses lugares, você vai precisar ter uma mente transformada, né? Primeiramente pelo Espírito Santo, depois realmente por toda a sua carga aí, né? Emocional, em traumas, e renovar todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Então, nós precisamos também ser renovados todos os dias, né? Então, realmente, é pegar o controle e falar, não, eu que mando aqui. E seguir em frente, né, Alex, né? Sim. Procurar ajuda terapêutica, é claro, né? Sim. Mas entender que o processo terapêutico ele é 50% do seu lado aí. Não tem Assuma a sua responsabilidade, Você né? é responsável. Exatamente, né? Mas a gente sabe, né, Alex, que muitas pessoas não conseguem sozinho, né? Justamente. E aí, nós estamos aqui Exatamente. para ajudar, né? Hoje eu falei para uma cliente explicando sobre o processo da neurociência, sobre a amígdala, sobre o trauma, né? Ela falou assim, é tão fácil falando, né? Eu falei, exatamente. Ela falou, parece tão simples. Eu falei, mas eu sei que não é. É um todo dia realmente decidir. E a hora que o estímulo vier, aquele gatilho vier, você já sabe por que ele tá vindo, você ressignifica, muda a rota, né, Alex, né, da ansiedade aí, né? E vai renovar sua mente. E vai renovar sua mente, né? E com isso, nós viveremos as grandes coisas que o Senhor tem para nós. Justamente, porque eu falo sempre no rádio para as minhas ouvintes, Deus não te colocou no mundo para viver nesse limbo. Não, de maneira nenhuma. Ah, é karma. Para aí que não tem na karma. Karma digo eu, né? Karma aí que não é bem assim, não. Não. Você veio para cá para evoluir. E para essa evolução, você precisa passar por algumas situações. Nós entendemos. Perfeito. Ótimo. Mas você não vai ficar no limbo o resto da vida. Exatamente. Ele não quer isso pra você, não. Exatamente. Né? Então, alguém tem que decidir alguma coisa. Ele não vai fazer por você. Exatamente. O básico ele já fez. Ele te deu a vida, te colocou aqui. Agora se vira, cara. Exato. A Bíblia Entre diz que... aspas, Exato. Né? Eu tô sendo meio a Bíblia diz que ele tem planos pra minha vida e pra sua vida desde antes da nossa concepção. Então. Né? Então, desde antes seu pai e tua mãe lá... namorar, ele já conhecia e já sabia dos planos que ele tinha pra mim e pra você, né? Agora, será que os planos de Deus era viver esse limbo? Não, com certeza não. Com certeza não. Né? Com certeza. A gente usa o limbo pra realmente nos aperfeiçoar, pra nos munir, né? Pra entender que pra esse lugar eu não volto mais, pra essa situação realmente eu não volto. E quando essa situação estiver chegando, eu sei sair dela. Eu sei sair dela. Eu sei sair dela, né? Eu sei sair dela, porque realmente Deus é amor, Deus quer o melhor pra mim e pra você o tempo todo, e Ele tem grandes planos para nós. Com certeza. E eu ficaria aqui a noite toda falando com a Natália, porque com ela sempre é um bate-papo gostoso, uma troca de experiências, mas eu aprendo muito mais com ela aqui. Imagina, eu que aprendo porque, aqui. A Natália me inspira bastante. Também, né, pelo seu percurso de profissão e tudo mais, né? Teve a sua primeira
profissão, né? Exato. Não estava contente com ela. Então, assim, eu me identifico também com bastante coisas que a Natália traz, mas também com a disciplina. Porque 7h11 da manhã, É verdade. ela abriu uma live com o sorriso que ela abre quase todos os dias. Eu não vejo todos os dias, que eu tô no caminho da escola do meu menino. Mas às vezes a gente atrasa e já tá lá ela ao vivo. Ai, meu Deus. Ai, que meia louca. 7h11 da manhã com um sorriso desse. Todos os dias. Disciplina. Todos os dias nós estamos lá, 7h11. Constância. Você sabe que há uns 15 dias eu pensei em parar. Até falei pra menina que me ajuda do marketing, né? Ela falou assim, porque ela me cobra alguns vídeos pro Instagram, né? Sim. Ela faz essa parte pra mim, né? Eu falei assim, nossa, eu não tô aguentando mais. Falei pra ela, né? Tá ficando... Ela falou assim, mas então vê, né? Às vezes você precisa dar um time, né? Ou diminuir os dias, né? Aí teve um dia que eu coloquei lá. Falei, hoje não vou fazer não, tô cansada, né? Sim. Mas você sabe, Alex, que eu falo primeiramente que é o Espírito Santo que me incomodou. E depois eu já estava na rotina. O meu cérebro já sabia que aquele horário, entendeu? Sim. E eu falei assim, quer saber, vou continuar. E continuo, e todos os dias, se eu não fizer, parece que falta algo. Não é? Parece que falta algo. E eu falo assim que os depoimentos, as mensagens que eu recebo no direct não tem preço, Não tem sabe? preço. Não tem preço, né? Obrigada, porque realmente foi Deus que usou a sua palavra. Eu falo assim, imagina, primeiro Deus trata comigo em todos os devocionais, para depois ele derramar em vocês. Então eu falo assim, né? É uma bênção. Todos os dias estamos às 7h11 lá no Instagram, de segunda a sexta-feira, com a nossa live devocional. @ Natália Buzinari PC. Já tá aí na nossa. Ficou também durante o nosso episódio aí para você acessar, conhecer o trabalho da Natália. Lá tem várias coisas, tem até presentinhos, né? O presente de hoje é um... O presente de... vocês vão receber 2 presentes, ó. Vocês são especiais 2? demais, né? Ó. Eu preciso entrar lá pra clicando pegar lá no link do Instagram, lá da bio, né? E descendo lá no site, você só clicar, você tem um e-book sobre família restaurada. Legal. Base bíblica. Então, assim, Certo. né? E falam de sexualidade, fala de família e fala de restauração, né? Legal. E nós precisamos todos os dias, né, ter essa restauração. Sim. Então, clicando lá, você já baixa esse e-book. E Pronto, é de graça. É de graça, não tem custo nenhum. Legal. E quem escrever lá no direct Esperança Cast vai ganhar o PDF da reprogramação mental com base bíblica. Eu vou escrever, pode escrever? Eu vou te mandar no WhatsApp. Não, eu vou te mandar. Ó, se inscreva lá, curta, siga a Natália, assim como, principalmente você, ouvinte da Esperança, assim como a nossa mensagem do dia, todo dia transforma vocês, como vocês me falam, manda os depoimentos, muitas vezes aquilo que eu coloquei no ar, muitas vezes, né, é inspiração divina, mas a grande maioria das vezes é algo que eu já vivenciei e que eu já passei, encontrei ali naquela mensagem algo que me tocou também, porque eu já vivenciei aquilo, e aí eu levo pro rádio, e aí muitas Exato. pessoas devolvem. Alex, isso que você falou hoje, né? Até o pessoal tá me cobrando que eu tô estendendo muito, tá indo pra 10 minutos, coisa que era 5. Começou com 3, foi pra 5, eu tô com 10. Verdade, olha que bênção. Porque as coisas vão, sabe, vai fluindo, né? fluindo. Exatamente. E aí você pega uma mensagem de, sei lá, 10 linhas, se deixar eu fico 30 minutos falando em cima dela. Sim. Né? Então, assim, são mensagens que uma pessoa que me devolve diariamente é mais, mas uma única pessoa que... Alex, hoje que você falou, parece que você falou comigo, né? Já pra gente é uma realização. Se você entrar no Insta da Natália, é a mesma coisa. Sempre tem lá mensagens. O devocional que você chama de manhã, né? É a live devocional. Isso, a live devocional às 7h11 da manhã também é maravilhosa. Acompanhe, siga também, alexjamber.psy, porque tem bastante coisinha legal lá também. Apesar de eu estar indo pro organizacional, tem muita coisa de empresa, mas eu fujo um pouquinho, o pessoal do marketing liga. Que é isso que você tá falando aí de bebê reborn? Não tem nada a ver com... Tem, calma. Calma, vai fazer sentido, né? Calma que uma hora vai fazer sentido. Né? Aí aconteceu. Aí teve uma mulher aí que pediu um atestado, não aqui na cidade, foi notícia, né? Um atestado médico porque ela levou a bebê reborn no médico. Então ela pediu um atestado, levou um atestado. Você viu isso daí, né? Eu vi. Aí eu falei, viu? Sentido. Falei, pessoal do marketing, viu como o bebê reborn tinha? Lá tem gente já pedindo. Exatamente. Mas enfim, entra lá, tem muita coisa legal e a Natália tem bastante conteúdo interessante pra você também. Você conhece aquele livro Uma Vida com Propósito?
Não? Ai, vou te mandar um PDF, depois pra você conhecer ele, então. Legal. Ele chama Uma Vida com Propósito. Ele é um livro, realmente, né, totalmente embasado na Bíblia e que ele realmente resgata a identidade. Eu até gosto de indicar pros pacientes pra ler. Você analisa lá. Então, ele é um propósito de 40 dias. Todo dia você lê um capítulo. Eu vou deixar essa dica pra você, telespectador. Legal. Então, ele tem um propósito de 40 capítulos. Natália, 3 folhas por dia. Pequenininho. Nossa, nada. 10 minutos. 10 minutinhos. Isso. E então, ele trata a sua identidade de filho, de filha, porque você tá nesse mundo. Enfim, não vou contar porque você vai ler. Né? Então você me... E aí, eu fiz esse devocional com eles. Então, assim, é 40 dias e depois mais 2 de estudo. E a gente fez 40 dias lendo esse livro, um capítulo por dia e 2 de estudo. Então, tá lá salvo também, se você quiser. Já tá lá, já tá lá também, tá lá, pronto. Eu falo assim, né? Mas foi fantástico, né? Eu é a 4ª vez que eu li esse livro, Alex. Que legal. Toda vez que eu tô meio pra baixo, eu vou lá e leio ele. Porque ele tem, trilhões de versículos da Bíblia, que ele é totalmente embasado na palavra e muito realmente terapêutico. Legal. Já fica a dica. Fala aí, ficou a dica aí. Uma vida com propósito. Legal, procura aí também, né? Nos sites, enfim, nas livrarias aí, para você adquirir o seu também e poder acompanhar. Eu acho que isso é muito importante. A leitura é muito importante. Nath, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso Esperança Cast. Eu já ouvi aqui que a produção que vai ter um ao vivo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu aprendo muitíssimo com vocês, né? E vai ter um ao vivo aí, hein? Especial. Será que podemos falar? Acho que não, né? Será que pode? Não sei. Pode. Vamos falar especial dos namorados? Especial Dia dos Namorados, hein? Aguardem aí, né? Fiquem atentos aí na timeline, né? Sim. Da Esperança, no Alex e no meu Instagram também, que vai vir grandes coisas aí. E é bem legal, gente. Bem bacana, vai ser da hora. E vai ser ao vivo, você pode interagir com a gente nesse dia aí, vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Muito obrigado, Natália. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E se você aí quer conhecer um pouquinho mais sobre a Natália, a rede social está aqui, está na nossa descrição também. Você acessa aí o link, vai conhecer as redes sociais, telefone, enfim, já vai ter o site, tem tudo sobre a Natália. Ela está aqui em Novo Horizonte, mas atende online para todo o nosso país. E assim, nós vamos encerrando o nosso Esperança Cast com insights valiosos sobre equilíbrio emocional, renovação da nossa mente, não é verdade? Para que a gente possa aí continuar a nossa semana, na realidade a nossa trajetória nesse plano aqui, muito melhor. Nós agradecemos sempre o apoio da Solar Pool, a nossa parceira aqui da Esperança FM e a sua parceira na revolução da energia solar. Se você quer saber mais, faça o seu orçamento sem compromisso, troca uma ideia com os colaboradores, atendentes e consultores da Solar Pool e descubra como gerar sua própria energia. Gente, até a próxima terça-feira, às 18 horas, aqui no Esperança Play, com mais um Esperança Cast. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.